Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Uno Mille E-Tronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal não só pelo apelido de algodão doce, bem como pela sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções aí sobre esse carrinho que a gente tanto gosta e que nos leva para qualquer canto. E qual é o tema, qual é a pauta do vídeo de hoje? Hoje nós falaremos sobre este carinha aqui, o sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, mais conhecido como o sensor MAP. Muitas pessoas falam sobre ele na internet, muitas pessoas atribuem defeito a ele na internet quando o carro não funciona legal, mas poucos na realidade sabem como ele funciona, qual é o seu princípio de funcionamento, como você pode diagnosticar e, acima de tudo, qual é a homologação do sensor utilizado aqui nos nossos uninhos. Então, nesses minutos eu quero trazer todas essas informações para vocês, inclusive pautando algumas dicas que são pouco difundidas na internet. Então, vem comigo. Bom, com o capô aberto aqui do Uno, a gente pode se localizar um pouco mais. No entanto, antes mesmo da gente pautar a questão do sensor MAP, eu preciso fazer uma indicação aqui para os amigos. Se vocês ainda não assistiram ao meu vídeo que fala sobre o sistema de ignição eletrônica do Uno Mille E-Tronic e do Uno Mille LX, que é aí o sistema Microplex, Magnete Marelli Microplex, que é esse módulo controlador com os dois módulos aqui para fazer o chaveamento das bobinas, é importante que vocês assistam. Ali eu falo um pouco sobre a ligação do MAP e também como é feito o gerenciamento do motor. Se você tem um Uno Mille com injeção monoponto, né, de um injetor só, um bico, né, de 95 até 2001, né, Uno Mille E, EP, EX, SX, Smart, esses Unos, o Uno Mille de 96 para frente, esse vídeo também será útil. Ainda que o sistema de controle não seja exatamente igual, né, a questão do controle do MAP e a disposição do sensor é totalmente igual, tá? Não tem muito segredo nesse sentido. Bom, vamos lá. O sensor MAP, meus amigos, é este aqui. Tá? Esse sensorzinho que vai preso nesse suporte, fixado por três porquinhas, né? Aqui são prisioneiros do suporte original e são três porquinhas que o fixam. Aqui nós temos um conector que faz ali a ligação elétrica desse sensor de pressão absoluta, e vocês podem ver que do sensor MAP sai uma mangueirinha que, se nós seguirmos aqui o seu trajeto, ela vai ligada lá no coletor de admissão. Ou seja, como esse sensor funciona? Ele é responsável por medir a pressão existente no coletor de admissão. Imaginem o seguinte, toda vez que os pistões baixam, ou seja, cada cilindro vai para o seu ponto morto inferior, se cria uma área aberta dentro dos cilindros, ok? Quando se cria uma área aberta dentro dos cilindros, naturalmente essa área precisa ser preenchida com oxigênio, né? No caso, com a mistura, quando por exemplo, o motor está na fase aí de aspiração, né? Então, quando existe essa fase, né, do ponto de vista angular do motor, se cria um vácuo, ou seja, vácuo é pressão negativa. E esse vácuo que acontece no coletor de admissão, ele é medido por meio do sensor de pressão absoluta do motor, né, do coletor, que é justamente o sensor MAP. Ou seja, como no caso dos Unos carburados, que até seria uma situação, ó, a porquinha solta aqui, ó. Preciso resolver isso aqui, ó, eu não tinha visto. Bom, como eu vinha dizendo, como os nossos Unos carburadinhos, né, eles não têm um sensor de posição de borboleta justamente pela injeção de combustível ser mecânica, a central nunca vai ter um parâmetro do quanto a borboleta vai estar aberta. Então, nesses motores carburados, com o sistema de ignição mapeada, né, estática, é primordial que o sensor MAP esteja funcionando para que se tenha um parâmetro, né, do quanto a borboleta está aproximadamente aberta, para que seja comparada com a rotação e o avanço de ignição ser o mais adequado de acordo com a carga do motor. Tá? Então é por isso que é muito importante o uso do MAP. Né? Quando você tem um Uno com injeção, né, naturalmente você já tem outros sensores que vão ajudar no controle, mas mesmo assim ele é primordial porque é um dos maiores indicadores, né, de realmente em quais condições o veículo está rodando. Por quê? Porque às vezes você pode estar numa rotação muito alta, mas está só na casquinha do acelerador na estrada. Ou seja, a carga do motor não é tão alta, geralmente não é tão alta, e claramente o avanço de ignição ou em se tratando de um veículo com injeção, né, o tempo de injeção pode ser corrigido ali para um melhor rendimento ou até mesmo para um melhor consumo. Isso aí são os módulos, no caso de injeção num veículo injetado ou de ignição nesses carburadinhos, que vão poder, né, ajustar o melhor funcionamento do motor, tá bom? Então o sensor MAP, ele funciona dessa forma. Aí você vai me perguntar, tá bom, já entendi para que ele serve, mas como ele funciona? Vocês podem ver que nós temos aqui, ó,
três vias, três fios que vão ligados no sensor MAP, ok? Nós temos um positivo, um negativo, para fazer a alimentação do circuito interno dele ali, e um sinal. Isso aqui nada mais é do que quase que uma cápsula eletrônica, né? Onde você tem uma resistência interna aqui, que vai se alterar de acordo com a pressão recebida por essa mangueira, né? E aí, no fio do meio, que seria esse condutor do meio do conector, ele vai enviar um sinal de tensão para o módulo de acordo com a variação da pressão. Ou seja, conforme você for acelerar, né, ou for mudando ali a pressão no coletor, né, automaticamente esse sinal vai se alterar e o módulo vai fazer o sinal da leitura de tensão e, por sua vez, vai fazer as correções ali que são necessárias. Por esse motivo, né, para que você possa fazer o teste de um sensor MAP, é primordial que você venha aqui, né, por exemplo, aterre uma ponta de um multímetro. Eu tenho vídeos falando sobre parte elétrica, então existem vídeos também na internet que mostram o teste do MAP, então não há nem necessidade de apresentar isso com mais detalhes. Você aterra uma ponta do multímetro e faz a ligação no fio do meio. Se você acelerar o veículo e a tensão variar, né, é sinal de que o seu MAP está funcionando, né? Existia antigamente uma tabela na internet, eu revirei ela para colocar aqui para vocês no YouTube, mas eu não achei mais, que fazia uma correlação entre números de pressão, né, em unidades de pressão, e o sinal de tensão desses sensores. Mas por via de regra, quando o MAP dá problema, esse meu é original ainda e o carro tem quase 30 anos. Quando o MAP dá problema, ele não vai apresentar uma tensão divergente do ideal. Geralmente ele vai deixar de funcionar, né? Então, quando dá problema, isso acaba sendo um pouco mais nítido e você acaba não tendo tantas dificuldades em relação aí a esse fator do diagnóstico, tá bom? Então é mais ou menos dessa forma, né? Falando de uma forma um pouco simplificada, como é feito o teste e como ele funciona. Aí existem algumas perguntas, né? Às vezes você está desconfiado do MAP do teu carro, que ele não está funcionando por qualquer motivo, né? E aí você vai querer, às vezes, trocar o MAP para deixar funcionando, né? Você vai estar ali preocupado e tal. É sempre necessário que seja feita a troca do MAP? Não. Às vezes você tem fatores externos, veja bem, você está tendo fatores externos que podem estar te levando a um diagnóstico errôneo do sensor MAP. Vou dar alguns exemplos. Como vocês podem ver, existe uma mangueirinha aqui do sensor MAP que eu já expliquei, que é uma tomada de vácuo do coletor. Se ela tiver um furinho, se ela tiver um rasguinho, se ela tiver solta, se tiver algum lugar que ela está meio frouxinha e está dando algum vazamento na linha aqui de vácuo, o MAP não vai fazer uma leitura correta e você pode pôr a culpa nele. Vou dar um outro exemplo aqui para os amigos, além da questão da mangueira, né? Às vezes, o carro passa por um serviço de mecânica onde é montado o coletor de admissão, né, é retirado e reinstalado, troca dos selos do motor, algum problema, seja ele qual for. Você tira o coletor de admissão e fica uma entrada de ar falsa. Você tem uma divergência lá, mas aí a leitura do MAP também será equivocada. E naturalmente você pode pôr a culpa nele indevidamente. É por isso que quando você vai fazer um diagnóstico relativo ao sensor MAP ou algo na admissão, é imprescindível que os requisitos mecânicos, as condições estruturais da montagem das peças, ou seja, mangueira em bom estado, sua mangueira está feia? Pois isso aqui é uma mangueira de 5 milímetros, pode ser até lonada igual a minha, você vem, corta um pedaço e troca, né? Que são a mesmo diâmetro, né, das outras mangueiras, aqui nessa mangueirinha da tomada de vácuo da Termac, assim por diante, várias outras mangueirinhas estão assim, ó, uma aqui também que vem lá do canister, que já foi trocado do meu carro também. Então assim, há uma série de pontos que você precisa ver antes de condenar o seu sensor, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam muito na internet, mas Jordan, ou até mesmo já recebi comentários assim, Jordan, se o MAP está com defeito, o consumo de combustível muda? Muda, sim, tá? Então se o seu carro está com consumo meio desenfreado aí, ou tem alguma coisa incompatível, vale a verificação, não só dele, como de outros pontos, né? Não vamos colocar a culpa sempre nele não, mas ele né, não deixa de ser uma possibilidade aí que precisa ser levada em consideração, tá? Por quê? Se a central não recebe uma informação correta do MAP, né, naturalmente o carro não vai funcionar direito, né? O funcionamento vai ser irregular ou ele vai trabalhar com excesso boa parte do tempo, né? No caso da injeção ainda é mais crítico, né? Porque como o tempo de injeção vai se alterar de acordo com os momentos, né, e ele pode ser corrigido pelo módulo, né? Não que a injeção seja pior, não é isso que eu estou dizendo, que o defeito ele se agrava, ele tem uma proporção maior, né?
como o tempo de injeção vai se alterando, né, automaticamente você pode ter algum tipo de desvio aí no funcionamento. Então, em suma, esse é o modo que funciona. Eu vou colocar para vocês aí agora uma imagem, que é aquele vídeo inclusive do Microplex, que é um sistema elétrico, o esquema elétrico desse módulo aqui. Eu falo mais sobre isso naquele vídeo lá. Mas acontece o seguinte, vocês podem ver que há 3 fios ligados no sensor de pressão, nessa setinha que eu estou mostrando para vocês, e o fio do meio é o sinal. Então assim vocês vão conseguir se embasar nessa questão dos testes que eu pontuei aqui anteriormente, ok? Agora, para a gente poder finalizar o vídeo, uma vez que nós já entendemos como funciona o sensor MAP, tá? Eu vou pegar um sensor MAP novo ali, que eu trouxe do estoque quando saí para dar uma voltinha aqui com o Uno, e a gente vai conseguir pontuar algumas coisas importantes acerca da homologação. Vem comigo. Bom, pessoal, qual é o sensor MAP que o Jordan vende nas plataformas de venda na internet, de e-commerce na internet? É sempre o DS1710 para a aplicação dos nossos uninhos aqui. Qual é o sensor MAP do Uno? É o mesmo sensor MAP desde o Uno Mille Electronic, tá, até o último Uno Mille com motor Fiasa, até o Uno Mille Smart em 2001, ok? Tempra Turbo usa o mesmo, Palio, a família Palio com motor Fiasa também usa o mesmo sensor MAP, e também algumas versões da Ducato utilizam esse mesmo sensor MAP, e pasmem, o Gol GTI, a Paraty GTI 2.0 16 válvulas, a bolinha até 98, né, também faz uso, né, desse mesmo sensor MAP da linha Fiat. E aqui, mostrando o sensor já fora da caixinha, lembrando que o link para compra está aí na descrição do vídeo, tá? Vocês podem ver que nós temos aqui as 3 pinos, A, B e C. O pino B é o pino de sinal que eu citei, e aqui nós temos a conexão para a mangueira do MAP. E aqui são os 3 pontos de fixação. Aqui dentro há todo o circuito interno dele, com a resistência que varia de acordo com a variação, que varia ali com a alternância de pressão dentro do coletor de admissão, de acordo aí com o seu regime de uso do veículo, ok? Então esse é o sensor MAP, sem muito segredo. Precisa trocar? Soltou 3 porquinhas, tirou um, conectou, colocou o outro, um abraço, coisa fácil de fazer, tá joia? Então, em suma, é isso, é assim que funciona o MAP do Uno. Vamos falar de sensor de rotação logo menos e outras coisinhas aqui do sistema de gerenciamento do motor do Uno em poucas semanas, tá joia? Vamos retomando aí as gravações. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo.